Olá, boa tarde. Estão em vigor mudanças na Lei Maria da Penha. Agora, a vítima de violência doméstica tem acesso às medidas protetivas de urgência a partir da hora em que ela faz o depoimento à polícia. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e essa novidade que protege as mulheres é um dos assuntos do Jornal da Justiça, primeira edição. Vamos aos outros. Supremo Tribunal Federal marca audiência de conciliação sobre mudanças no marco legal do saneamento básico. O plenário do STF começa a analisar decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a presunção da legalidade do ouro adquirido e a boa-fé. E ainda, Justiça Federal condena 4 pessoas por desvio de verbas da Fundação Nacional de Saúde. O Supremo Tribunal Federal vai fazer uma audiência de conciliação sobre as mudanças no marco legal do saneamento básico. Quem traz os detalhes é a repórter Viviane Novaes. A audiência de conciliação vai servir de base para o julgamento de uma ação. Nela, o Partido Novo questiona 2 decretos assinados pelo presidente da República que regulamentam o novo marco legal do saneamento básico. O ministro Luiz Fux convocou o advogado-geral da União, o procurador-geral da República, o presidente do Partido Novo e representantes da Agência Nacional de Águas, Associação Brasileira de Direito de Infraestrutura e Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento. A audiência está marcada para 23 de maio, aqui no Supremo Tribunal Federal. O plenário virtual do STF começou a analisar hoje a aplicação da presunção da boa-fé no mercado de ouro. Em decisão monocrática, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a aplicação da eficácia da legislação que trata do tema. A narração é de Regina Souza. A decisão do ministro Gilmar Mendes foi em 2 ações diretas de constitucionalidade de autoria dos partidos Socialista Brasileiro, Rede Sustentabilidade e o Partido Novo. Para os partidos, a norma como foi redigida abre caminho para que as distribuidoras de títulos e valores imobiliários comprem ouro e arquivem as informações fornecidas pelos vendedores, muitas vezes poceiros e garimpeiros ilegais, sem nenhuma outra providência no sentido de comprovar as informações. Para o ministro Gilmar Mendes, a ausência de ação governamental para prevenir as irregularidades na cadeia de extração e comércio de ouro no país põe em xeque a observância de outros mandamentos constitucionais, como o dever de preservar e restaurar processos ecológicos, promovendo o manejo ecológico do ecossistema. Além da suspensão da eficácia da norma, o ministro Gilmar Mendes pede ao Executivo a adoção de uma nova legislação para a fiscalização do comércio do ouro no país. O julgamento no plenário virtual vai até o dia 2 de maio. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação que questiona a correção dos valores das contas do FGTS dos trabalhadores. Confira na reportagem de Marta Ferreira. A discussão chegou ao Supremo em 2014 por meio de uma ação proposta pelo Partido Solidariedade, contestando dispositivos das leis que impõem a correção monetária dos depósitos nas contas do FGTS pela taxa referencial, a TR. O partido alega que a TR sofreu uma defasagem nos últimos anos e não acompanha a variação da inflação, prejudicando assim o trabalhador. Por isso, Solidariedade entende que a TR não deveria ser usada como índice de correção monetária. Alega ofensa ao direito de propriedade, ao direito social ao fundo e ao princípio da moralidade administrativa. Na prática, o plenário vai decidir se o modelo atual de correção é constitucional ou não. O relator da ação é o ministro Luiz Roberto Barroso. Em 2019, ele determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que discutem a correção das contas do FGTS, até a decisão final do Supremo Tribunal Federal. O processo começou a ser julgado em plenário nesta quinta-feira. O advogado do partido lembrou que o FGTS foi criado em 1966 para proteger os empregados demitidos sem justa causa e é uma propriedade do trabalhador, que vem tendo prejuízos por conta desse modelo de correção. Basta ver, com dados concretos, que desde 1999 a março de 2023, enquanto a TR acumulou 45%, o IPCA foi mais de 350%.
O INPC foi mais de 350%. Com todas as vênias, não há como se defender que, durante esse período, houve respeito ao núcleo essencial do direito de FGTS, desse direito de titularidade do trabalhador. Já o advogado-geral da União defendeu a extinção da ação porque houve alteração posterior da legislação. Também destacou os impactos caso o STF julgue favorável o pedido feito pelo partido. Aqui é preciso que seja considerado que qualquer mudança do índice de atualização monetária também impactaria no custo da empregabilidade, já que a multa rescisória da demissão sem justa causa, atualmente na ordem de 40%, ela é paga exatamente em cima do saldo das contas individuais. O relator ministro Luiz Roberto Barroso começou o voto destacando que o valor do FGTS não integra patrimônio público, mas sim patrimônio do trabalhador. Barroso, então, votou pela parcial procedência do pedido feito na ação e determinou que a remuneração do FGTS não pode ser inferior à caderneta de poupança, mas entendeu que a decisão não é retroativa. Simplesmente não é legítimo impor a um grupo social, e precisamente um grupo vulnerabilizado, o ônus de financiar com o seu dinheiro, porque isso não há dúvida, os projetos, as políticas públicas governamentais. Aqui há, na minha visão, uma inversão de valores a partir do momento em que há a desproporcionalidade. O ministro André Mendonça acompanhou o voto do relator. O julgamento será retomado na próxima quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Roraima. O entendimento foi firmado em sessão virtual e seguiu o entendimento consolidado sobre o tema. Em janeiro de 2021, o relator ministro Alexandre de Moraes havia negado o liminar para suspender os efeitos de resolução da Assembleia Estadual, que permitia a recondução de parlamentares por mais de uma vez ao mesmo cargo da mesa diretora e determinado a realização de nova eleição para o biênio 2021-2022. Ana Paula Starling. O entendimento do STF é de que a observância do limite de apenas uma reeleição independe de os mandatos consecutivos se referirem à mesma legislatura e que a vedação à reeleição ou recondução se aplica somente para o mesmo cargo da mesa diretora. Por fim, não são consideradas para fins de inelegibilidade as composições eleitas antes de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo. No julgamento do mérito, prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes, que divergiu apenas para a manutenção da formação da mesa eleita em fevereiro de 2019, uma vez que a eleição ocorrera antes da publicação da ata de julgamento, em que o STF vedou a recondução dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para o mesmo cargo na eleição dentro da mesma legislatura. Votaram com o ministro Gilmar Mendes para julgar parcialmente procedente os pedidos feitos nas ações diretas de inconstitucionalidade os ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Luiz Fux, Nunes Marques e a ministra Rosa Weber. Os demais ministros votaram pela procedência das ações, mantendo os efeitos da medida cautelar. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que Polícia Federal não pode seguir com a investigação após juiz federal declinar da competência. Mais informações com a repórter Jéssica Castro. No caso que foi julgado pela sexta turma, a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar a ocorrência de crimes de lavagem de capitais e de abuso de autoridade por um agente da corporação. Mas o juízo federal entendeu que a condição de servidor público do investigado não justificava sua competência para julgar o caso, principalmente por não haver indicação de que as condutas imputadas ao policial tivessem sido praticadas durante o trabalho. Apesar de o juízo federal ter declinado da competência para a Justiça Estadual de Pernambuco, os autos não foram remetidos à Polícia Civil.
No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou a nulidade do inquérito por falta de atribuições da Polícia Federal para seguir com a investigação, depois que o juízo federal se declarou incompetente. O relator do habeas corpus, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que, mesmo após a redistribuição para a Justiça Estadual, a investigação continuou a ser presidida pela Polícia Federal, apesar de determinação expressa para que o inquérito fosse encaminhado à Polícia Civil, o que leva à anulação das provas obtidas nesse período. Ao conceder a ordem de habeas corpus, o ministro ressalvou a possibilidade de, mediante devida provocação, o juízo autorizar que as informações obtidas na investigação sejam compartilhadas pelas polícias civil e federal. A seguir, mudanças na Lei Maria da Penha garantem medidas protetivas a partir da denúncia da mulher. Os detalhes em instantes. O Tribunal Superior Eleitoral multou um advogado que apresentou uma petição escrita pelo ChatGPT, a plataforma que produz textos sobre os mais variados assuntos. A punição foi imposta na ação de investigação que trata da prática de abuso de poder político pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na reunião que teve com embaixadores no ano passado, com o objetivo de desacreditar o processo eleitoral. A multa de R$ 2.600 foi determinada pelo ministro Benedito Gonçalves, que considerou que a petição foi formada por, abre aspas, uma fábula escrita a duas mãos com o ChatGPT, fecha aspas. Para o magistrado, houve litigância de má-fé e, se o ato se repetir, o valor da multa será duplicado. Mudanças na Lei Maria da Penha. Já estão em vigor as normas que facilitam o acesso das mulheres vítimas de violência a medidas protetivas de urgência a partir do momento da denúncia. A reportagem é de Viviane Novaes. As normas alteram a Lei Maria da Penha. Elas foram aprovadas pela Câmara dos Deputados e sancionadas pelo presidente da República. Segundo o texto, as medidas protetivas de urgência vão ser concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. A lei, publicada nesta quinta-feira, também prevê que as medidas sejam aplicadas independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Agora, as vítimas de violência doméstica têm acesso às medidas protetivas de urgência a partir da hora do depoimento. A proteção vai ser aplicada independentemente da causa ou da motivação e da condição do ofensor ou da mulher e continuará válida enquanto permanecerem os riscos à vítima ou aos dependentes. E agora sim, para repercutir o assunto relacionado à Lei Maria da Penha, conversamos ao vivo de forma remota com a advogada Ana Paula Trento. Ela que é secretária-geral da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas e presidente da Abracrim Mulher. Doutora Ana Paula, antes de mais nada, muito obrigado. Boa tarde para a doutora. Obrigado particularmente por nos conceder espaço em pleno feriado de 21 de abril. Boa tarde a todas e a todos os espectadores do Jornal da Justiça. Obrigada pelo tema, Cadu. Quem agradece sou eu, importante, necessário. Eu digo que cada passo em busca da diminuição dessa crescente violência contra a mulher já nos tira do lugar. E a 14.550, ela é uma verdadeira maratona nesse sentido. Necessidade de reorganização constante, doutora. Antes de mais nada, quais são as medidas protetivas de urgência que estão previstas em lei? O artigo 22 da Lei Maria da Penha, Cadu, ele lista algumas delas, tá? Deixando claro que outras, a depender da situação, podem sim ser aplicadas. Suspensão do posse ou porte de arma, afastamento do domicílio ou local de convivência, aproximação com a ofendida, né, que é um dos mais comuns que nós temos, frequentar determinados lugares, enfim. Essas medidas serão aplicadas a depender da situação em que a mulher se encontra e da necessidade que o juiz entenda, ou a autoridade policial, tá bom? O importante dentro da questão das protetivas é a eficácia. A gente tem estudos, então, mulheres, não deixem de solicitar a sua medida protetiva.
Doutora, na sua experiência com relação à questão das denúncias, antes as mulheres, na verdade até hoje eu acredito que muitas ainda têm medo pela própria circunstância, muitas vezes circunstância social, medo de ir até a delegacia, a influência do agressor em cima dela de uma forma constante. Mas tem havido um acesso maior, as mulheres agredidas têm procurado mais as autoridades no sentido de pedir proteção, particularmente pela Lei Maria da Penha? Sim, Cadu, conhecimento salva. Isso aqui que vocês estão fazendo vai salvar várias vidas, com certeza. A invisibilidade é que mata. E com a chegada da Lei 14.550, a gente colocou aí, de uma vez por todas, uma discussão doutrinária e jurisprudencial que existia, que prejudicava, de certa forma, esse acesso, tá? Não vejo bem assim como uma desburocratização em si, mas há uma facilidade, sim, para que a mulher busque essa proteção tão necessária. Ainda é necessário uma desburocratização, doutora? Cadu, como eu disse para você, cada passinho já nos tira do lugar. É necessário que as mulheres tomem conhecimento da pauta em si, conheçam a lei, conheçam os seus direitos, conheçam as medidas, como você aqui me iniciou perguntando quais são. Porque esse conhecimento, ele realmente vai possibilitar que a justiça, né, que uma vizinha, que alguém salve a vida dessa mulher. Então, eu entendo que a Lei Maria da Penha já é a terceira melhor lei do mundo, considerada pela ONU, mas sim, ela sempre está caminhando aí para um aperfeiçoamento e a Lei 14.550 é revolucionária nesse sentido. Ela já é suficiente, inclusive, com essas mudanças, para tentar diminuir o número de feminicídios e ataques às mulheres, ou ainda é necessário fazer mais, elaborar mais, ainda que sejam pequenos passos, ou já é um grande passo? Sempre necessário, mas ela é um grande passo, como eu falei, uma maratona inteira, Cadu. Quando ela aborda a questão das medidas protetivas, tá? Colocando à disposição num caráter autônomo, como você bem colocou, é um crime diferenciado, né? Envolve parte diferenciada, relação íntima de afeto, família. Então, no momento em que se torna desnecessário para que decretada essa medida protetiva que salva, sim, vidas, essa autonomia com relação a um processo criminal, por exemplo, com certeza essa mulher irá procurar mais que seja decretado em seu favor essas medidas. Doutora, e que esse seja um estímulo que as mulheres procurem, aliás, não só as mulheres, né, doutora? Inclusive familiares, vizinhos, que tenham consciência a respeito do processo que está acontecendo, às vezes, na porta do lado, sejam estimulados justamente a fazerem a denúncia e as autoridades façam a devida investigação. Doutora, muito obrigado mais uma vez por esse importante esclarecimento no nosso Jornal da Justiça, primeira edição. Quem agradece sou eu, Cadu, sigo à disposição. E lembrando, né, como última fala aqui, mulheres, busquem sim pela decretação da sua medida protetiva, se for necessária, porque ela pode sim salvar a sua vida. Isso mesmo, doutora. Muito obrigado mais uma vez. E a seguir, Justiça Federal assegura direitos previdenciários a indígenas e venezuelanos, migrantes e refugiados que residem no país. Os detalhes em instantes. Em Roraima, a primeira vara federal assegurou que indígenas, venezuelanos, migrantes e refugiados que residem e trabalham no Brasil tenham acesso a direitos previdenciários. As informações com a repórter Ana Paula Souza. Os indígenas moram no município de Pacaraima e são das etnias Tapá e Canapá. A juíza federal Luzia Farias entendeu que eles têm direito de receber por parte da FUNAI a emissão de certidão do exercício de atividade rural, já que trabalham no campo. A decisão assegura o acesso dessa população vulnerável a benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Para a magistrada, esse entendimento garante a aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e a proteção aos direitos fundamentais à saúde, à alimentação, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, indispensáveis para uma vida digna. Em Minas Gerais, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual conseguiram na Justiça que o Departamento de Trânsito passe a disponibilizar em Uberlândia todos os exames necessários para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação para pessoas com deficiência. A reportagem é de Madeleine Machado.
A decisão foi da Justiça Federal depois de ação pública do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Minas Gerais para descentralizar os serviços relativos à emissão de CNH para pessoas com deficiência em Minas Gerais. Atualmente, as pessoas com deficiência de Uberlândia são obrigadas a comparecer em clínica credenciada na capital, Belo Horizonte, sem poder fazer os exames em outra região do estado. O deslocamento necessário ultrapassa 500 quilômetros. Ao acatar o pedido, o juiz considerou a possibilidade de dano coletivo diário imposto às pessoas com deficiência pela omissão do Estado ao não cumprir a legislação vigente. Caso não cumpra a decisão, o Detran de Minas Gerais deverá pagar multa diária de R$100 mil, podendo chegar ao máximo de R$10 milhões. A Justiça Federal da Paraíba condenou 2 ex-prefeitos, um engenheiro e um empresário, por desvio de verbas da Fundação Nacional de Saúde. As informações com o repórter Pedro Canguçu. Os R$430 mil desviados seriam destinados à construção de 44 banheiros em diversas comunidades rurais do município de Catingueira, na Paraíba. De acordo com o MPF, em 2016, o então prefeito Albino Félix autorizou pagamentos à Cedro Engenharia com base em boletins falsos, assinados pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra. As investigações apontaram que o empresário repassou pagamentos em grandes quantidades para os ex-prefeitos e que apenas 5% das obras foram executados e nenhum banheiro foi concluído. Além das penas de reclusão, a reparação do dano ao erário para cada um dos envolvidos será de R$52 mil. Todos recorrem em liberdade. O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Fernando Tourinho, assinou com a empresa Ultra Engenharia e Construções o contrato para aquisição do sistema de microgeração de energia elétrica. A reportagem é de Lídia Lemos. Para o presidente do TJ, esse momento representa um marco na história da justiça alagoana. Essa usina vai trazer grandes benefícios para o Poder Judiciário na redução da energia, do que nós gastamos hoje com energia. Nós teremos uma economia de mais de R$3 milhões, quase R$4 milhões ano. E isso é um número significativo. Colocando para um Poder Judiciário escasso, nós vamos poder, com esses recursos, poder investir em outras áreas que nós temos carência. O representante da empresa explica como o projeto será executado a partir de agora e o prazo para a conclusão da usina. Primeira coisa, nós iremos visitar o local hoje. Após isso, nós já entraremos com parecer de acesso para a concessionária de energia. Ela tem um prazo legal de 60 dias. Após esse prazo legal de 60 dias, ela vai nos retornar. Nós faremos o projeto executivo, que imaginamos aí em 3 meses, porque é um projeto grande, são 5 megas. E após isso, mais 8 meses de execução para fazer a finalização da UFV. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima tarde para você. Tchau.